dia, Windemir. Eu estou aqui para apresentar o podcast oficial do Colégio Windemir Meire Claudino. Junto com o meu colega Vinícius, a gente vai entrevistar o segundo diretor e atual professor de matemática do Colégio Windemir, Celso. Olá, tudo bom? Tudo. E para começar esse bate-papo, eu queria perguntar para você como surgiu o convite para participar, para assumir a direção da escola. Na verdade, na época, a diretora, que era a professora Maria Cristina, que era a primeira diretora, né, que foi a fundadora da escola, ela estava saindo para ir para uma outra escola. E eu trabalhava aqui já. Daí o grupo de professores, a gente sempre na verdade, o que acontece na escolha do diretor, o grupo de professores se organiza, conversa, não, podia ser você e tal. Aí nessas conversas o grupo achou que eu poderia sair então candidato, né? E na época saiu de candidato eu e o professor José Roberto, que também os dois eram de matemática, né? Foi assim. E em que ano foi fundada a escola, né? Mas qual foi o primeiro passo assim, que você fez quando se tornou diretor da escola? Olha, ser diretor depois da professora Maria Cristina foi bem difícil, porque não é porque é minha esposa, mas ela foi uma excelente diretora da escola, né? Então tinha muitos projetos, muitas coisas em andamento, né? Tinha uma fanfarra da escola, tinha projetos de futebol, tinha muitos projetos. Então era assim, era bem difícil. Mas a princípio a gente priorizou manter os projetos que já existiam, né? E ir aperfeiçoando. Foi isso que a gente foi fazendo no decorrer do tempo. E aí melhorias de prédio, algumas coisas que a gente conseguiu fazer, né? Mas isso é do dia a dia, né? Não é muito pedagógico. E desde os anos para cá mudou muita coisa aqui da estrutura física e da estrutura pedagógica. Pode listar o que mudou, né, desde quando você entrou até os dias atuais? Não mudou muito, porque a nossa escola tem pouco espaço físico, né? Mas na época a gente conseguiu destinar um espaço para o estacionamento dos professores, que não tinha, né? Então hoje não tem tanto perigo deixar carro lá fora, mas antigamente era muito perigoso. Foi roubado mais de 3 carros aí na frente da escola, né? Então daí a gente conseguiu fazer separar, né, colocar um palito ali, tá, fez um estacionamento, colocou o portão, né, e para poder os professores guardar os carros ali. Parece que é um privilégio, mas não é privilégio, é uma segurança. Então, tem professor que chega de manhã e sai de tarde, né? Então o carro ficava ali o dia inteiro ali fora. Então realmente foram mais de 3 carros roubados aí na frente da escola. Então uma das coisas foi essa. Outra coisa que a gente fez, talvez os alunos mais antigos podem lembrar, a quadra, né, que nós tínhamos uma quadra só, e daí nós fizemos uma parceria com uma empresa aqui da fazenda, que se chamava Azul Concreto, se eu não estou enganado, e eles nos doaram todo o concreto para fazer a quadra, né, e nós fizemos aquela quadra do fundo. Lembra que tinha uma quadra lá no fundo, que agora hoje não tem mais, né, tem mais salas de reforço, acho que né, e outras coisas, tantas, que a gente conseguiu colocar na internet, na escola, que também, hoje é muito fácil a internet, antigamente era muito difícil, várias coisas assim, né? E a gente foi devagarinho. Algumas grades, que hoje, às vezes as pessoas, mas a escola é cheia de grade, mas tinha muito roubo na escola, né? Então a gente conseguiu separar, né, colocar as grades, aí atendeu uns pedidos também da patrulha escolar, que foi colocar os bolsões. Então, aquele portão que tem ali entre o corredor e a entrada da escola, tem um portão. O que é aquilo ali? Ele é um bolsão. Se chega um maluco ali, ele não vai conseguir passar para cá onde tem salas de aulas, porque tem um portão, né? Então aquilo ali também é segurança, né? Para nós que estamos aqui trabalhando. Já que estamos falando no início, quais foram os maiores desafios que foram enfrentados assim no começo? Olha, direção de escola é muito difícil, né? Eu acredito que hoje ainda é mais difícil do que antigamente. Porque a gente conseguia fazer parcerias com empresas, ainda fazia-se muita parceria com empresas, né? Supermercados, construtora, essa questão da quadra que a gente conseguiu, né? O concreto para fazer a quadra, mão de obra, né? O principal desafio era manter, eu acho que manter o nível de aprendizado, né, de alunos e professores na nossa escola, porque o diretor ele tem muito isso, ele tem essa função de
de chamar, né, agregar bons profissionais para estarem dentro da escola. Então, se a escola é vista pela comunidade como uma escola boa, o diretor tem muito a ver com isso, porque é ele que faz que as coisas aconteçam dentro da escola, né? E quando você escolheu os projetos, tipo, a comunidade ela acreditava no projeto desde o início? Como ela acreditava? Não, os projetos não são assim, né? Às vezes surgem os projetos, né? Na época a gente tinha vários professores que apresentavam, né? O professor Evangelini sempre esteve na escola, com muitos projetos na escola, né? Aí tinha as pessoas que vinham de fora, que ajudavam, por exemplo, a fanfarra, né? Que o Sandro, né? Acho que eu não estou enganado. O Sandro que tocava o projeto da fanfarra. Então, outra coisa que a gente fez, quando a escola começou, isso aqui não era muro, era só muro palito, né? Aí nós tínhamos um problema, porque o muro palito ele facilitava muito o passe de drogas, sabe? Então à noite, como não tinha acessos, né? A gente não tinha como cuidar de todos os acessos, melhor dizendo. Então o muro palito ele facilitava o passe de coisas. Aí o que a gente teve que fazer? Teve que comprar aqueles tapumes, concretar tudo isso, levantar o muro, né? E tudo isso não foi feito sozinho. Muitas pessoas doaram cimento, areia, né? Então eu, graças a Deus, sempre fui assim de ter bastante relacionamento assim, com o pessoal da comunidade. Então o pessoal ajudou bastante. E falando já do início, você lembra como é que era o teu primeiro dia de aula? Sinal, né? O primeiro? Seu primeiro dia de aula como professor. Como professor? Como diretor. Como diretor? Vou ser bem sincero, eu não me lembro não. São tantas emoções, eu não me lembro não. Exatamente como foi meu primeiro dia de diretor, não. Agora na parte de emoções, um momento especial seu como diretor, que você se lembra até hoje. Olha, o diretor de escola, os momentos que mais marcam a gente, assim, de maneira geral, são as formaturas, né? Quando a gente encerra o ciclo. Então, por exemplo, vocês no sexto ano, né? Então vocês estão no caminho, né? Estão no segundo agora? Então, estão no segundo. Mais um ano vocês estão fora da escola, né? Então, na formatura de vocês é uma emoção muito grande para os professores e diretores da escola. Porque aqui, tipo, a gente conseguiu cumprir com a nossa meta, que é formar vocês, né? Pessoas que vão para a nossa comunidade com a nossa assinatura. É a assinatura do Colégio Olinda Mir. São pessoas de bem, são pessoas educadas, né? Eles sabem, né, ser um bom cidadão. Então isso é muito emocionante. O que mais emociona a gente na escola é isso. Se pudesse viver algum dia como diretor, qual você viveria? Olha, direção de escola tem muita coisa que acontece, né? Mas assim, se fosse para reviver, eu reviveria tipo os encontros de banda que a gente fazia aqui na escola. A gente sempre fez, reunia, né? Tirava um dia e daí chamava bandas da escola, bandas fora da escola. O pessoal vinha, se apresentava, passava o dia todo, né? À noite aqui. E tinha as apresentações, e também o pessoal da banda da comunidade gostava muito, porque tinha tanto bandas evangélicas, como de rock, como de outros ritmos, tantos sertanejo, né? E eles gostavam, porque, nossa, professor, muito obrigado, isso é legal, porque abre espaço para a gente se mostrar e tal. Então, eu acho que também é uma função da escola, né? Abrir o espaço da escola para a comunidade, né? E tem uma história muito engraçada dessa época, até mesmo dessas festas que aconteceu. Você se lembra até hoje? Muito engraçada? Não sou muito bom de cabeça, não vou lembrar assim. Existem muitas coisas, né? Bastante coisas. Mas a mais engraçada dessas histórias todas foi a vez que eu vim de moto para casa e fui de carro. Eu esqueci minha moto aqui na escola. E ficou a noite? Não, ficou o final de semana inteiro. Só dei falta dela na segunda-feira. Quando você vê como é que o colégio está, qual o sentimento que você sente já? Eu sinto muito orgulho, porque quando eu saí da direção, a professora Rosane era professora ainda, né?
E a gente estava no mesmo dinâmico que nós estamos hoje. Quem vai ser o nosso próximo diretor? Né? E daí conversa com um, conversa com o outro, até que a gente conversou. Eu conversei com a professora Rosane, né? Falei, olha, Rosane, eu acho que vocês seriam uma profissional, né, que representaria bem o nosso grupo, seria uma boa diretora e tal, né? E daí, até que ela aceitou e tal. E foi realmente, nós acertamos mesmo, né? Porque a Rosane está sendo uma grande diretora, né? A escola evoluiu bastante, os grupos de professores, o nível de aprendizado da escola não caiu, só aumentou, só melhorou, né? Ela conquistou novos espaços, né? Como eu disse, a escola tem um espaço físico pequeno, mas mesmo assim a gente tem conseguido fazer muita coisa legal na escola. Falando na atualidade, que conselho que você daria para os professores e diretores atuais? Olha, diretores é persistir, né? Porque a direção que está aí, a gente sabe, está finalizando agora um ciclo, né? Vai vir diretores novos, né? Mas buscar sempre a formação do aluno, né? Com excelência. Porque às vezes a gente não consegue a excelência, mas a busca pela excelência traz bons resultados sempre, né? Se a gente nivelar por baixo, a gente não vai conseguir bons resultados, vai ter resultados sempre baixos, né? Então a gente joga alta meta e continue trabalhando assim, né? Os professores, paciência, né? Porque hoje está cada dia mais difícil trabalhar em sala de aula, né? Eu sou professor em sala de aula ainda. Então, a sala de aula está muito difícil. Está difícil por quê? Porque poucos alunos vêm para a escola com o objetivo de aprender, né? Eles vêm aqui passar um tempo, né? Outra coisa que a gente tem muita dificuldade na sala de aula, e os professores em todo, é a questão da educação, né? Aquele aluno que vem com a educação, o professor fala 1, 2, 3 vezes e de repente o aluno não corresponde com aquilo que o professor deveria, né? O professor gostaria, né? Então, paciência, muito estudo, né? E não perder o foco. Qual que é o foco? O aluno. O que você quer, deseja para o futuro do Colégio Lindenberg? Olha, se for observar fisicamente, nosso desejo é quadra, né? É verdade. Os professores de educação física sofrem muito, vocês sofrem muito, né? Com falta de uma quadra coberta. Então hoje, por exemplo, estava conversando agora com o professor André ali, o professor André tem que ficar em sala, porque a quadra não tem como usar, está chovendo, né? Então fisicamente o Lindenberg precisa de uma quadra. A gente sabe que a professora Rosane está correndo atrás, né? Já existem algumas coisas aí previstas, não está concretizado ainda, mas já está bem encaminhado, né? Quem sabe a gente consegue. Fisicamente seria isso. Agora, a parte de pedagogicamente é que mantenha-se na escola boa equipe administrativa, um bom grupo de alunos, né? Que a gente tenha um grêmio estudantil que seja participativo, né? Uma comunidade que seja participativa, porque é isso que faz a educação. Não é o diretor, não é só o professor. Precisa dos pais estar interessados no que está acontecendo aqui dentro, né? É muito importante que a família saiba o que vocês estão fazendo aqui dentro. A escola não é só um lugar onde o filho ou a filha vem ficar um tempo longe de casa, né, porque o pai ou a mãe está trabalhando. Não, a escola é um lugar onde o filho ou a filha vem para se aperfeiçoar, melhorar aquilo que ele já deve trazer de casa, que é a sua educação, né, é o seu conhecimento. É na escola que a gente consegue aperfeiçoar isso. O papo tá legal, tá interessante, mas vai precisar encerrar esse programa. Muito obrigado pela sua participação. De nada, eu que agradeço. Eu vi que trazido muito conhecimento pra gente, pra todo mundo que esteja assistindo. Foi muito bom saber. E muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu! Valeu!